Olá pessoal, eu sou Ana Flávia Fonseca, eu sou psicóloga e auriculoterapeuta e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho, contar na verdade, um assunto pessoal que foi, eu recebi alta do meu tratamento psicoterápico. Eu fazia tratamento com a minha psicóloga há um pouco mais de 4 anos e depois de algumas conversas e quando ela se sentiu segura e eu também, nós finalizamos esse processo. E eu vim dividir com vocês um pouco sobre a minha visão da psicoterapia como paciente, né? É claro, pessoal, que o que eu vou falar para vocês, um pouco das minhas conquistas, do que eu aprendi com psicoterapia, isso é de acordo com a minha visão de mundo e isso é de acordo com o que eu busquei com os meus objetivos, tá bom? E a coisa mais legal que eu aprendi na psicoterapia, que a psicoterapia me ajudou, foi que eu entrei lá muito quadrada, muito fechada. Então, tudo que acontecia de ruim pra mim acabava no meu dia, nada dava certo na minha vida. E eu me descobri muito criativa com isso, porque a psicoterapia ela abriu o meu campo de visão, tanto com as coisas como com as pessoas. Então eu me descobri muito criativa, porque às vezes, por exemplo, acontecia alguma coisa e não dava certo da forma como eu planejei, então eu me movimentava para aquilo dar certo de outra forma, ou eu movimentava para entender como aquilo poderia dar certo dando errado. Por exemplo, às vezes eu comprava alguma coisa e aquilo não se encaixava para o que eu comprei, então eu colocava aquilo para servir para outra coisa, ou eu adaptava aquilo que eu comprei para ele conseguir se encaixar para o que eu queria. Então, a psicoterapia, ela me abriu o campo de visão e eu consegui enxergar as coisas além do que elas são. Além do que aquele campo quadrado que a gente enxerga e além de como a gente queria que as coisas fossem, né? Porque as coisas muitas vezes não são como a gente gostaria que fosse. Então, vai ter os nossos empecilhos, vai ter os nossos altos e baixos e a gente precisa saber lidar com isso. E eu aprendi isso muito na psicoterapia. E principalmente também a minha relação com o outro. A minha relação com a minha família, com os meus amigos, a minha relação profissional, a minha relação afetiva. E eu melhorei muito em relação a isso, a forma de me colocar no lugar do outro, de me respeitar, entender o que eu tô sentindo naquele momento, para depois falar com o outro, para depois contar pro outro o que eu senti naquele momento, respeitar os meus limites. Se, por exemplo, às vezes eu não queria sair, não ia ser uma boa companhia, poder falar aquilo para alguma amiga, ou às vezes até ceder. Hoje eu consigo ir, consigo. Então, cedia, mesmo cansada, para ir com o amigo. Então, a gente conseguir entender os nossos limites, o que a gente quer, o que a gente não quer. Se a gente vai num lugar, a gente vai gostar. Se a gente vai entrar no emprego, a gente vai gostar. Conseguir ouvir o que a gente tem para dizer, o que o nosso corpo diz, o que o nosso análise transacional, a gente fala que a nossa criança, o nosso pai, o nosso adulto diz, né? Então isso melhorou muito as minhas relações e melhorou muito a forma como eu vivo e a forma como eu encaro as coisas hoje. Então a terapia foi um marco, né? Eu sou uma pessoa completamente diferente hoje. Ana Flávia, então você é perfeita? Você nunca erra? Claro que não, né, gente? Graças a Deus os erros existem. Os erros existem para dar certo de outra forma. Os erros existem para que a gente entenda que aquilo é um alerta, aquilo é um sinal para que a gente enxergue que a gente está fazendo aquela coisa de uma forma errada, ou a gente está fazendo aquela coisa de uma forma que a gente deveria fazer aquela coisa de uma forma diferente, que daquele jeito que a gente está fazendo não está dando certo. E Ana Flávia, então você seus relacionamentos são 100%, você é calma, tranquila, não se estressa. Também não, né, gente? Somos seres humanos, graças a Deus, todos nós. E vai ter os momentos que eu vou brigar com as minhas irmãs, por exemplo, eu vou ter alguma desavença com os meus pais, vai ter alguns momentos que eu vou ficar chateada com alguma coisa no trabalho, vai ter algum momento que algum amigo vai falar alguma coisa, por exemplo, pra mim que eu não entenda e que eu não goste e que eu vou perguntar pra ele. Então, hoje eu consigo me respeitar e entender até onde eu posso ir naquela situação, até onde eu posso ir para que aquilo não fique ruim pra mim. Ana Flávia, mas é muito egoísmo. A psicoterapia, ele é um processo de autoconhecimento. A partir do momento que aquilo fica bom pra você, você consegue disponibilizar aquilo pro outro de uma forma que vai ficar bom pro outro também. Então, se eu falo de mim pro outro de uma forma assertiva, de uma forma tranquila, de uma forma calma, o outro vai compartilhar aquilo pra mim também da mesma maneira.
Então nós também ficamos estressados, vai ter dia também que a gente não quer fazer nada, vai ter dia que a gente vai estar triste, vai ter dia que a gente quer sair correndo, fugir do mundo. Mas o mais importante da psicoterapia que eu aprendi é que a gente consegue lidar com isso, a gente consegue se ouvir, se respeitar. Naquele momento eu tô triste, mas não tem problema estar triste naquele momento, deixa eu curtir a minha tristeza, aquela tristeza vai passar naquele momento. Né? Aquela tristeza vai passar e eu vou conseguir superar aquela situação de uma forma produtiva, de uma forma progressiva, para que aquilo melhore a situação ou que aquilo não se repita, por exemplo. Né? É claro, gente, que eu tô citando esse exemplo, né, somente desse crescimento que eu achei, né, viável eu compartilhar com vocês, porque é um exemplo mais amplo, né, para não falar também tão detalhadamente de tudo, mas para vocês entenderem também que essa foi a minha demanda. Então, cada paciente tem uma demanda diferente, cada paciente precisa de um cuidado diferente e a gente trabalha com isso, com a individualidade de cada paciente. Então, muitas vezes as pessoas, eu tentei fazer esse vídeo para tentar desmistificar um pouco essa questão de psicóloga só para quem tem doenças mentais, psicóloga só para louco. E não, a gente às vezes tem algum problema que pode parecer pequeno, muitas vezes a gente desvaloriza os nossos problemas, a gente desvaloriza o que a gente está sentindo e a gente não dá ouvido àquilo, né? Então muitas vezes isso pode desencadear num problema pior, num problema físico, por exemplo, né? Com dores, com gastrite, com até um câncer, no caso muito grave. Então a gente consegue, o processo terapêutico ele é muito bonito, ele é muito transformador. E quando você insiste numa coisa que você sabe que não dá certo, que você sabe que daquele jeito que você está fazendo não está te satisfazendo, você não está feliz com aquilo, então a gente precisa colocar os pés no chão e entender que a gente precisa de uma mudança, que a gente precisa mudar a forma que a gente está vivendo aquilo. E a psicoterapia é muito importante para isso. E a psicoterapia foi muito importante para mim nesse processo. E eu quis dividir isso com vocês, né, para vocês entenderem um pouco, verem um pouco o meu lado paciente também. E caso vocês queiram compartilhar algum crescimento pessoal de vocês em relação à terapia que vocês fazem ou já fizeram, que também já tiveram alta, ou que vocês tiverem alguma dúvida em relação ao meu processo terapêutico ou ao meu trabalho como psicóloga, também podem me perguntar, que eu estou aberta, estou disponível, disposta para responder vocês. E se gostarem, se curtam, e se gostarem, compartilhem. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Até mais!